Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta noite, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida das crianças, porque isso é maravilhoso, ver as crianças com toda sinceridade, com toda gratidão, com toda dedicação, entregar o seu melhor a Deus. Eu tenho certeza que hoje você saiu da tua casa com esse propósito, de entregar o teu melhor para o Senhor, de tocar no coração do Senhor, para o Senhor tocar no seu. Eu sempre falo isso, porque isso é muito importante nesta noite. Talvez você entrou aqui triste nesta noite, mas já tem motivo para sair feliz. Só para olhar para esses sorrisos dessas crianças aqui, já é motivo de você sair glorificando a Deus. Só de você ouvir o Emanuel vir aqui à frente e dar um glória tão forte como ele dá, já é motivo de você sair daqui glorificando a Deus e se alegrar na presença do Senhor. Glorifique a Deus nesta noite. Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Eu queria que você colocasse em pé nesse momento. E você... Hoje nós vamos estar participando da ceia do Senhor também. E você tem alguns minutos agora para estar orando também e falando com Deus. Os irmãos vão estar louvando ao Senhor. E você peça a Deus agora nesse momento para que a sua oração possa chegar aos céus, para que o Senhor possa falar com você através da palavra. Já tem falado através do testemunho da irmã aqui, com a alegria que ela está de se reencontrar com seu filho. Do que ainda o Senhor tem para fazer nesta noite. Esquece tudo os problemas lá fora. Esquece a segunda-feira, a semana que vem pela frente. Se liga somente agora numa ligação você e Deus. Amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ainda em pé, irmãos. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 25 e 26. 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 e 26. Amém? Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado é o nome do Senhor. Passagem, palavra muito conhecida por todos. Tenho certeza disso. E eu quero perguntar para você nesta noite: vai bem contigo? Vai bem com a sua família? Vai bem no seu serviço? Vai bem as suas finanças? E você vai guardar com você aí para você responder para o nosso Deus. Essa história dessa mulher, se eu for olhar com meus olhos carnais, não estava nada bem com ela. E eu creio que muitos irmãos aqui nessa noite podem falar a mesma coisa. O pastor fala, nós estamos aqui no culto, só eu sei como está sendo difícil. Como está sendo difícil a minha vida. Não é fácil eu falar, vai tudo bem. Eu estou aqui hoje só pela misericórdia do Senhor. Glorifica a Deus por isso. Porque é por causa disso hoje que você vai conseguir recarregar as suas forças. Você conseguiu chegar até aqui. Muitas pessoas hoje queriam estar no seu lugar, mas não tiveram essa oportunidade, não conseguiram ter força para chegar no culto. E o que me chama mais atenção nesses dois versículos que nós lemos, guardem bem essas palavras que eu vou falar, essas palavras. O homem de Deus, e foi ao homem de Deus.
Homem de Deus, certo? Quem era o homem de Deus? Eliseu. Aonde ele estava? Monte Carmelo, certo? E ele avistou de longe, falou para o seu servo: corre ao encontro e pergunte para ela como ela está. Certo? Homem de Deus, Monte Carmelo. E a resposta dela foi: vai tudo bem. Eu li no final mais ou menos esses versículos, mas eu quero dizer para você desde o começo. Quando ele fala sunamita, lá vem a sunamita. Sunamita, na Bíblia, vou consultar o nosso professor aqui, Fischer, não fala o nome dela, né, Fischer? Sunamita, porque ela morava em Sunem. Sunem é uma cidade bem localizada. E quando eu falo homem de Deus, vou resumir, porque o pastor já falou assim: não vai passar muito não, então tem que ser rápido. Quando eu falo homem de Deus, a sunamita, ela era bem relacionada. Ela tinha uma posição tranquila na sua cidade, tinha uma vida estável. E sempre que Eliseu passava por ali, ele parava ali na sua casa, talvez almoçava, tomava um café, comia um pão. E ali ela observou que aquele homem era um homem de Deus. E se tem uma coisa que nós fazemos bastante, é observar. No culto, ou no seu dia a dia, nós somos grandes observadores. Mas eu quero dizer para você, da mesma forma que você observa, você também é observado. E eu queria que você fizesse uma reflexão nessa noite. Qual que é a imagem que as pessoas têm olhado para você e têm observado? De um homem de Deus, de uma mulher de Deus? De uma pessoa que eu vou ter prazer de levar para minha casa? De pôr ela dentro da minha casa para tomar um café, para almoçar e para comer um pão? Porque aqui essa mulher, ele passou por vários dias. E esse homem passava e tomava um cafezinho, comia um pão e almoçava, ou até jantava. Mas ela trouxe para dentro da casa. E nós só levamos para dentro da nossa casa pessoas que nós queremos bem, pessoas que nós confiamos e pessoas que nós acreditamos. O nosso olhar, a nossa observação não tem que ser só para o aspecto físico, se ela está bem trajada, se ela está com uma roupa bonita, se ela está bem arrumada. Mas nós temos que olhar a postura, as atitudes, o modo de falar, o modo de agir. Eu vou te observar até onde a minha visão alcança. Você vai observar até onde você pode alcançar com a sua visão. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, você consegue acompanhar até onde você enxerga. Mas eu quero dizer para você nesta noite que tem alguém que te observa aonde você não imagina. Ele conhece o teu interior, conhece o teu coração, sabe o seu pensamento, sabe o que você vai fazer. Ele conhece o nosso Deus, Ele te observa de uma forma totalmente especial e não tem nada que possa ocultar as nossas atitudes perante Ele. Certo? Tudo bem. Esse homem passava por lá. Eliseu, um profeta, que se tornou um grande profeta na Bíblia. Um homem, que é até gostoso você falar, um homem de Deus. Como é gostoso quando alguém fala para você, o homem de Deus, filho de Deus, essa irmã de Deus. É tão gostoso esse homem. Ele tinha isso no seu coração e as pessoas olhavam ele com uma impressão diferente, com esse gesto gostoso de trazer para casa. Mas Eliseu pagou preço. Eliseu, quando foi separado, quando Elias foi escolher Eliseu, quando Deus mandou lá ungir Eliseu, ele estava trabalhando, não é isso, bicho? Ele estava trabalhando. Talvez ele não queria aquilo para ele. Talvez ele tinha passado no seu pensamento, como tem muitas pessoas aqui, pastores, evangelistas. Talvez isso não estava no seu pensamento. Mas Deus separou, ungiu, falou: vai lá, separe e unge meus filhos. Vai lá, separe e unge as minhas filhas. Talvez você não esperava isso na sua vida, mas Deus que te separou, foi Deus que te preparou.
Pastor Marcelo, foi Deus que te separou. Pastor Wagner, evangelista Fischer, foi Deus. Talvez não era no seu plano, talvez não era nos nossos planos, mas era o plano de Deus. E Elias foi lá e fez o que Deus mandou. E Eliseu serviu Elias durante 8 anos praticamente, sem ninguém falar de Eliseu. Estou certo? Fischer, tem alguma coisa para me corrigir? Eu consulto os universitários. O Fischer aqui nos cultos, ele só vai cada vez, vai aprendendo. Não vem na escola dominical, mas no culto ele vai me explicando umas coisas aqui. E durante 8 anos, Eliseu ficou no anonimato. Ele não precisava aparecer mais do que Elias, porque era o tempo de Elias e ia chegar o tempo dele. Nós temos que aprender isso. Nós temos que seguir algumas coisas em nossas vidas. Nós temos que aparecer na hora que Deus falar que nós temos que aparecer. Nós não somos mais do que ninguém. Tem muitas pessoas hoje em dia que querem aparecer. O meu avô falava uma coisa para mim e eu guardo isso comigo. Você quer conhecer a pessoa? Dá poder para ela. Infelizmente é isso que acontece. Tem pessoa que você fala assim, irmão, ele não saía da minha casa, ele comia junto comigo, ele ia lá, agora ele pegou um carguinho, nem fala mais comigo. Irmãos, nós somos separados, escolhidos por Deus. Se Deus se posicionar, às vezes você fala assim, eu não recebi minha bênção, porque ainda Deus precisa trabalhar no seu coração, porque se você receber, talvez você vai perder ela rapidinho. E Eliseu ficou durante 8 anos ali servindo. Era servo, ele foi escolhido para ser servo. Vocês foram escolhidos para ser o quê, irmãos? Servo faz o quê? Amém. Eliseu começou a servir. Eliseu serviu Elias. Aí falei no Monte Carmelo. Depois já vou entrar porque eu falei o Monte Carmelo. Quando chegou o momento de Eliseu, agora fala assim, agora é Eliseu. Agora você pode se posicionar, que agora você vai tomar conta daquela igreja lá, no Caju, ou no Príncipe, onde for. Agora sim, pastor, chegou a sua vez, você vai assumir aquela igreja. Eliseu, agora vem aqui, que agora você vai cuidar do meu povo. Porque Elias, agora chegou o tempo dele. E Elias foi com Deus, que coisa maravilhosa. E Elias fala para Eliseu, Eliseu, o que eu posso te fazer? Às vezes pergunta para a gente, Deus fala umas coisas para nós, o que eu posso fazer? Você sabe que é Deus falando com você? Você fica tudo meio tímido, meio assim, aí fala, mas eu quero a unção dobrada de Elias. Elias, eu quero a sua unção dobrada. Se você fez isso, eu quero fazer mais do que você, porque não para que eu seja maior do que você, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós temos que aprender, se o culto de quinta foi bom, o da outra quinta tem que ser melhor ainda. Se o culto do domingo for bom, o da outro domingo tem que ser melhor ainda. Se a sua segunda-feira você fez coisas boas, da terça-feira você tem que fazer coisa melhor ainda. Se você foi escolhido, separado para ser pedreiro, você tem que ser o melhor pedreiro do mundo. Se você foi separado para ser ajudante, você vai ser o melhor ajudante. Sabe por quê? Vai chegar a sua hora de ser promovido, mas Deus vai olhar para você e vai falar, aquele servo trabalhava, aquele servo fazia. Não tem que ficar enrolando, não tem que ficar escondendo, não tem que ficar atrás dos outros. Você tem que pedir e trazer a responsabilidade para você e falar assim, eu sou responsável, eu vou fazer porque o Senhor me deu, e eu vou fazer, eu vou parar de jogar para o pastor, para o evangelista. Eu vou parar de jogar a responsabilidade, a pessoa vem pedir oração para você. Eu chego para mim e eu falo assim, meu Deus, eu não posso orar hoje. Pastor, vem aqui, você vai orar porque Deus se entregou. Aleluia, amém? Certo. Então tá bom, chegou a vez de Eliseu, você falou isso. Tá bom, é isso que eu vou te dar. É isso que você quer? É isso que você vai te dar. Então a partir de agora você vai tomar conta do meu povo. Tá bom, Sunamita passou ali. Passou na casa da Sunamita, ela pegou, meu irmão. Ela chegou e falou assim, marido, eu tenho observado esse homem de Deus. Ele passa aqui e não está sendo fácil essa trajetória dele. Esse homem, ele sai de Samaria, ele deve andar uns 54 quilômetros, vamos imaginando, Fischer, depois você me corrige, ele deve andar os seus 54 quilômetros, para chegar até aqui. Para ele chegar no Monte Carmelo, ele vai andar mais uns 40 quilômetros, de 30 a 40 quilômetros. Para ele chegar no Monte Carmelo, ele vai subir uns 560 metros de altura. Não é fácil. E se nós pegarmos e construirmos aqui um quartinho, colocar uma cama,
dá uma condição melhor para que ele possa descansar e depois voltar para sua casa. Irmãos, a gente é tão falho, que às vezes, esses dias eu estava pensando, eu até ia falar, eu não falei porque minha esposa ela já dá umas lapadas em mim, se eu dependo do que eu falo, então eu fiquei quieto no carro, mas eu ainda falei assim, olha, eu achando que eu estava fazendo grande coisa, irmão. Falou, olha, a gente anda 100 quilômetros para vir num culto, eu pensando comigo, ando 100 quilômetros no culto. O senhor deu uma lapada que dia que falou assim, que eu estava aqui, eu fiquei só observando que dia que o senhor falou, que perguntou por irmão, que já foi num dia no culto de manhã, não precisava ir à noite, né? E a gente tem essas coisas, a gente acaba se acomodando. E eu falei assim, 100 quilômetros, mas eu vim de carro, meu Deus do céu, eu sento ali e venho de carro. Esse homem andava 100 quilômetros, eu não sei se andava de cavalo, de jumento, a pé, depois subiu um morro daquele lá, sabe para quê? Para recarregar a sua energia. Para ir no Monte Carmelo orar por mim, por você, pelo aquele povo. Ele ia recarregar a energia. A gente anda 100 km de carro, acho que está fazendo muita coisa. Não estou fazendo é nada. Então a gente acaba achando que faz muita coisa. O pastor Natalino falava aqui, quando ele falava, eu andava 50 km a pé. E é verdade, naquela época eles andavam mesmo. E nós temos que se inspirar nessas pessoas, olhar nessas pessoas que faziam as coisas de Deus com amor e com vontade. Certo, ela pegou e conversou com seu marido, o marido dela falou, ótimo, tudo bem, vamos fazer isso, rapidinho. E aquele homem se agradou, porque ele começou a passar, ele falou, puxa vida, que gostoso que ficou agora. Agora eu passo aqui com o meu servo, Geazi, a gente tem uma condição melhor, nos alimentamos, dá para descansar, dormir, dá para fazer tudo com um fardo mais leve. Mas ela conversou com seu esposo antes de tomar uma decisão. Nós temos uma mania de tomar uma decisão, porque aquilo esquentou, tem que fazer agora e vou fazendo, depois você quebra a cara, porque você não sentou com a sua esposa, com o seu esposo, não se consultou com alguém que podia te dar uma informação melhor, para você tomar uma decisão. Ela antes de tomar a decisão, ela olhou, o homem de Deus, ela foi lá e conversou com seu esposo. Não foi só ela que decidiu, mas uma decisão em conjunto, em comum acordo. Nós temos mania de tomar decisões sozinhos e rápido, e depois não dá certo. Mas fala, também você não me avisou? Você não perguntou. Eu vou comprar um carro, vou trocar o carro, vou comprar uma casa, vou comprar uma geladeira, faz aquelas 50 prestação. Na Casa Bahia, fica lá aquele carnezão lá. Depois você começa a apertar, você fala, mas depois eu vou, não sei o quê. Esses dias eu estava conversando com um casal, um senhor, praticamente são os nossos filhos, e sempre estou com eles, e eu falo, sempre eu vou lá, e foi numa loja, achou bonito um fogão, e o vendedor, com aquela lábia, muita coisa, foi lá e vendeu um fogão para ela, R$3.500. Aí que ela falou aquilo para mim, eu falei, eu não acredito, irmão, eu não acredito que a senhora fez isso. Eu falei, eu não acredito, R$3.500 um fogão simples, tal. Não, porque isso faz isso, porque eu falei, mas não era, a senhora devia ter falado, não, mas porque tinha que pagar, não tinha cartão para pagar, não tinha isso. Falei, falasse para mim que eu dava um jeito, mas não faz isso sem falar comigo antes, tal. Falei, não faz isso, as pessoas pegam, tem pessoas que são mal intencionadas, vê as pessoas simples, e eles acabam dando um jeitinho lá, hein? Eu fiquei indignado lá, depois ela viu que eu fiquei bravo com ela, depois ela me ligou, me desculpa, filho, não sei o que, eu falei, tá bom, eu não estou bravo, o dinheiro é da senhora, mas eu acho que se a gente tivesse conversado e tivesse ido em várias lojas negociar, a senhora ia economizar metade do preço, e depois eu fui ver e era metade do preço, mas tá bom. Então às vezes a gente faz algumas decisões meio rápidas, sem conversar, na família, marido e mulher, esposo, filho, conversa com os pais, procuram se comunicarem, procuram ver se tem um comum acordo ali da decisão, da atitude, do que vocês vão fazer, porque você vai ser um negocião. Isso aqui é um negocião da China. Quando vai ver, é uma furada e depois não adianta achar o culpado. Porque nós temos essa mania de querer achar o culpado para todas as coisas. Ela conversou e seu marido concordou. Ótimo. Correndo aqui, senão o pastor já desliga o cabo do microfone. Quando Eliseu passou por todo esse processo, ele quis ver um gesto, uma maneira de querer retribuir aquilo para aquela mulher. E como pudesse retribuir aquilo para ela. E falou para o seu servo, chama lá, vê o que ela precisa, o que eu posso ajudar. Se ela quer que eu dê alguma carta de recomendação, se ela precisa de alguma coisa, o que nós podemos retribuir tudo isso que ela fez para nós.
Como que nós podemos retribuir isso para ela? Ela falou: não preciso de nada. Para mim a maior alegria é você estar aqui na minha casa. Fiz com todo o prazer, fiz com toda a alegria do coração de poder ajudar. E eu sei que tem muitos irmãos aqui que fazem isso, que tem prazer em fazer as coisas na obra de Deus, faz com amor, com carinho, fazer o bem sem saber para quem. Não é que a direita não faz, a esquerda precisa saber, a esquerda, a direita não precisa saber. Tem gente que gosta de aparecer, tem gente que gosta de mostrar o que está fazendo, tem gente que tem o prazer de mostrar. Eu ia em algumas reuniões que tinha lá, o pessoal: vamos ajudar as crianças carentes do bairro tal. Mas tinha uns 70 fotógrafos do lado, tirando foto. Pá, pá, pá. Cada bicicleta que eles entregavam, não era nem da criança que aparecia, era a bicicleta. Meu Deus. Queria, depois tem que colocar: faz o bem, sem saber para quem, sem esperar nada em troca. Porque aquela mulher não queria nada, não precisava de nada. Mas ela tinha algo assim no coração, e aquele homem de Deus sabia. E Jesus falou para ele, falou assim: ela não tem filho. Ela não tem filho. Então chama lá. Daqui 1 ano, tal, você vai ter um filho, não sei o que, vai estar nos seus braços, pronto. Ela olhou para ele e falou assim: não mintas para a tua serva. Eu não posso ter filho, e o meu marido já é de uma certa idade. E se passou o tempo determinado, e aquela mulher foi abençoada. Aquela mulher teve o seu filho, cumpriu a promessa na vida daquela mulher. Quando ela fez tudo aquilo que ela fez, ela não fez pensando em nada. Tudo que você tem feito para Deus, irmãos, pode ter certeza, vai chegar a hora da sua recompensa. Pode ser que ainda não chegou na sua vida, pode ser ainda que os seus sonhos, os teus pensamentos, os teus planos, os teus projetos possam estar meio frustrados na sua vida, pode achar que não, isso não vai dar certo. Mas aquela mulher, chegou a hora dela. Tá bom, vamos rapidinho. Quando eu falei, nós lemos aqueles 3 versículos, que ela foi ao encontro do profeta Eliseu. Ela foi ao encontro do profeta Eliseu porque o seu esposo chegou com o seu filho, que o seu filho não estava bem, com dor de cabeça. E quando ele chegou, o seu filho veio a falecer. Aquele menino morreu. Ela falou com o seu esposo, falou: vamos colocar ele lá deitado na cama do profeta, deixa ele deitadinho, que eu vou ao encontro do profeta. Eu vou atrás da minha bênção. A minha bênção eu recebi de Deus, eu não vou perder minha bênção. Talvez a sua bênção você acha que você perdeu. Talvez na sua cabeça hoje você fala assim: meu filho, ele era uma bênção. Meu filho andava comigo, hoje meu filho não está mais comigo. A minha filha andava comigo, hoje não está mais comigo, está em outros caminhos. Será que eu perdi a minha filha? Será que eu perdi o meu filho? Meu esposo, minha esposa? Eu tinha uma empresa, hoje eu não tenho mais. Eu tinha uma aquisição de alguns imóveis e carros, hoje eu não tenho mais. Eu tinha um emprego muito bom, hoje eu não tenho mais. Quero dizer para você: o que Deus te deu, o inimigo não vai tirar de você. O que Deus te deu é seu. Teu casamento é de Deus, a tua família é de Deus, as tuas posses são de Deus. Então, se você crê que Deus que te deu, você não vai perder. E ela foi ao encontro ao profeta. E ela chegou até o profeta. Qual que seria a minha reação? Vou falar para os irmãos: pastor Marcelo, tá bom, André? Não tá não, pastor, hoje não tá nada bom. Eu ia responder assim. Ela falou: vai tudo bem comigo. Sabe por que ela falou vai tudo bem comigo? Porque ela sabia com quem estava falando. Porque ela sabia que ela estava de frente de um homem de Deus, e aquele homem de Deus ia atender a sua oração. Porque ela falou para aquele homem de Deus: não minta para mim, porque eu não te pedi nada. Quando Deus falou algo com você, e você teve a certeza, a convicção que aquilo falou no seu coração foi Deus, pode ter certeza que vai se cumprir na sua vida.
E quando ela falou assim, olha, meu filho, aí ele entendeu, ele falou, não, ela não está bem, ela está com o coração apertado. Ela contou o que estava acontecendo, e ele quis agilizar as coisas, mandou o Geazi na frente, mas não era para Geazi resolver. Só que ela também, ela é muito sábia. Sabe aquela luta igual Jacó segurou o anjo? A sunamita também, ela correu atrás da sua bênção, ela segurou o anjo. A sunamita ficou parada aqui, ela falou assim, eu também vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, eu vou, se o senhor for eu vou, se o senhor não for eu não vou, eu estou aqui esperando. E Geazi foi, e não deu certo o que Eliseu tinha pedido para Geazi. E quando foi, ele voltou e falou, Eliseu, nós já estamos a caminho, já estamos indo. E ela estava indo junto com ele. Eliseu chegou naquele quarto e ele fechou a porta. Deixou todo mundo lá fora e fechou a porta. Eu quero dizer para você hoje, tem algumas coisas na sua vida que você tem que fechar a sua porta do seu quarto, é você e Deus. É um particular, você e Deus. Que Deus vai ouvir a tua oração. E ali Eliseu orou, deitou sobre o menino, colocou sua mão sobre o menino, seu rosto sobre o menino, e o menino esperrou 7 vezes. E quando ele abriu aquela porta, mandou chamar sua mãe e entregou a sua bênção. Está aqui o seu filho, está aqui o seu filho, está aqui aquilo que você não pediu, mas que Deus te deu. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu para você é seu. Está aí a sua bênção, está aí o seu propósito, está aí o que Deus tem para você. Acredita, mas vai com convicção. Mas fale do coração com Deus, igual aquela mulher falou: Senhor, não brincas comigo. Ela falou isso para ele. E ela teve coragem de voltar e falar para ele assim: Senhor, eu não pedi nada, mas se o Senhor me deu, eu quero de volta porque é meu. Não aceite fácil a derrota sobre a sua vida. Não se conforme. O presbítero Costa falou isso. O Costa falou isso semana passada. Não podemos se conformar com as situações do mundo. Não podemos se conformar com algumas situações das nossas vidas. Lute, persevera, insiste, vai em busca daquilo que Deus para a sua vida. Aquela mulher não se conformou não, porque se fosse qualquer outra pessoa, podia falar assim: então tá bom, vamos lá enterrar. Mas essa bênção era minha, foi Deus que me deu, eu não pedi. Mas o homem de Deus falou que eu ia ter um filho e eu tive. E eu falei: não minta. E ele me deu, então é minha. Então quero que você hoje, nesta noite, se coloque em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E acredite na bênção do Senhor sobre a sua vida. Acredite nos propósitos de Deus sobre a sua vida. Quer ser ousado? Quer ser ousada? Coloque na mão de Deus. Respeita o tempo certo na sua vida. Quer falar em línguas? Pede para o Senhor. Quer profetizar? Peça para o Senhor. Mas não é assim não. De qualquer maneira, para Deus usar a sua vida, para Deus usar as nossas vidas, nós temos que fazer que nem esse homem de Deus fazia. Andava 100 quilômetros, subia 560 metros de altura, para ir no Monte Carmelo recarregar sua energia, orar e ter uma intimidade com Deus, para que Deus pudesse usar a vida dele, para que ele pudesse chegar diante do morto e ressuscitar aquele morto em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é diferente. Se você pedir ao Senhor, sinais de maravilhas podem acontecer através da sua vida. O seu milagre está aí com você, a bênção do Senhor está aí com você. Acredita no propósito de Deus na sua vida. Acredita no chamado de Deus na sua vida. Não deixe o inimigo tirar isso de que Deus te deu na sua vida. Não deixe o inimigo tirar, irmãos. Nós temos uma vida tranquila. Eu creio que aqui todos tem uma vida tranquila. Temos as dificuldades do dia a dia, temos. Passamos por algumas necessidades, passamos por enfermidade, passamos. Mas estamos aqui. Estamos louvando, estamos na casa do Senhor com fôlego de vida para poder clamar ao Senhor. Há alguns anos atrás, há praticamente 7, 8 anos atrás, no início de uma campanha, que eu disputava a campanha, e eu comecei a visitar os bairros. Tinha muitos bairros carentes, aqui também tem. E nós pegamos algumas famílias. Na época eu era secretário de obras. Nós pegamos algumas famílias que moravam em uma situação muito vulnerável. Eles
moravam num barranco, com perigo, desbarrancar ali, cair um morro em cima deles. As divisórias eram de papelão, eles não tinham energia elétrica, não tinham banheiro, era só um buraco, e era uma caixa fechada de lata, uma telha, às vezes telhas com lata de óleo. Uma situação muito crítica, muito triste. E era triste de ver aquilo. Mas político, todo mundo olha e aquilo ali vira uma paisagem, é natural. Eu sempre falo, aquilo para política é natural, para todo mundo, você olha e vê aquilo lá. Fala, mas é assim, não tem jeito de fazer, como vai mudar a vida de todo mundo, a gente não vai conseguir. E aquilo marcou muito. Eu olhava assim, eu falei para minha esposa, falei, puxa, Renata, as pessoas reclamam tanto, nossas filhas reclamam, preciso levar num lugar desse para ver como que é a situação dessas pessoas, porque as pessoas às vezes reclamam por tão pouco, e aquelas pessoas naquela situação tão difícil. E nós conseguimos um trabalho para conseguir casas para essas pessoas sem que tivesse nenhum custo para elas. Na época elas iam pagar uma parcela de R$30, e nós conseguimos tirar todas aquelas pessoas daquela situação vulnerável e foram para as casas. E lá esqueci, porque elas não estavam mais naquele lugar lá que era muito difícil. Nós já tínhamos uma casa. E chegou na outra eleição nós fomos andar, não naquele lugar porque lá não tinha mais nada, a gente acabou, eles saíram, derrubamos tudo, cercamos, ninguém mais entrou lá. E eu fui andar nesse bairro, que essas pessoas foram realocadas para lá. E a dona Antônia, que eu fiz a visita na casa dela, ela me viu. Quando ela me viu, ela veio tão sorrindo para mim, chega feliz. Ela falou, entra aqui. Sabe aquele desejo da pessoa querer trazer você dentro da sua casa, que eu falei agora? Ela tinha uma gratidão, mas não era por mim, era por todo mundo que tinha feito um trabalho. Na época era o prefeito anterior, não era nem a gente. Ela falou, entra aqui. Na casa dela, sabe qual foi o sofá que eu sentei? Sabe essas caixas de laranja de madeira? Foi uma caixa de laranja que ela colocou para eu sentar. A mesa de centro dela era aquelas bobinas de manilha de fio que as pessoas têm, que se enrolam. E ela estava feliz. Ela estava feliz. Ela falou, você vai tomar um cafezinho? Eu falei, vou, dona Antônia, pode fazer um cafezinho. Ela me serviu um café. Ela falou, não vai embora não, que eu vou mostrar uma coisa para você. Ela levou eu no banheiro. Levou no banheiro e apertou a descarga. Ela apertou aquela descarga. Coisa tão simples, ela falou, agora eu tenho descarga. Ela mostrou o chuveiro, ela falou, agora eu tenho chuveiro para meus filhos tomarem banho. Agora eu tenho interruptor para apertar, para acender a luz. A alegria daquela mulher por uma coisa tão simples. E nós se conformamos com tantas coisas. Nós não podemos se conformar. Você está aqui para ser um ajudador. Você está aqui para ajudar o seu ministério. Você está aqui para ajudar essas pessoas que estão sofrendo aí fora. Quando nós falamos da campanha do quilo, quando você traz um alimento, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que precisam, como a dona Antônia precisou. Então, irmãos, é melhor estar na posição de ajudar do que ser ajudado. Se você está nessa posição hoje, de poder ajudar, ajuda. Faça com amor, faça com alegria. Não seja tropeço, não seja impedimento na obra de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer isso na sua vida. Você é um instrumento, não se conforme. O Coach falou aqui lá e é verdade, não vamos se conformar com a paisagem, com aquilo que nós estamos acostumados a ver. Não vamos se conformar com isso, vamos ter atitude e ousadia e buscar correr atrás da nossa bênção. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor prometeu que o meu filho ia servir ao Senhor, o Senhor prometeu que a minha filha ia estar na casa do Senhor, o Senhor prometeu que o meu marido ia ir na igreja comigo, o Senhor prometeu que a minha esposa ia estar na minha casa. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Os irmãos vão estar louvando ao Senhor. Eu gostaria que você falasse todo o seu coração com Deus. Eu gostaria que você falasse, Senhor, eu vou fazer que nem essa sunamita. Não está bem, mas a partir de hoje está tudo bem. A partir de hoje está tudo bem. A partir de hoje eu corro em busca da minha bênção e da minha promessa. A partir de hoje eu não paro um dia de clamar, não vou cessar nem um minuto enquanto eu não receber de volta a minha bênção. Vocês podem falar amém? Vocês podem glorificar a Deus?